Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nosso tema hoje é o controle difuso de constitucionalidade, o controle realizado por qualquer juiz ou qualquer tribunal em qualquer lugar do país. Para início de conversa, é bom lembrar que o controle difuso também se chama controle por via de exceção, ou controle por via de defesa, ou controle incidental, ou ainda controle concreto de constitucionalidade. Cuidado para não confundir o termo de controle concreto com controle concentrado. O controle concentrado é realizado totalmente oposto. É aquele realizado somente pelos dois órgãos do Poder Judiciário, STF e TJs, nos estados e no DF. Então, toda essa nomenclatura pertence ao controle difuso. Então, verificando o termo controle difuso, controle incidental, controle por via de defesa, controle por via de exceção ou ainda controle concreto, nós vamos estar falando do nosso controle difuso. E por que difuso, Osman? Porque é o controle realizado de forma propagada, de forma espalhada. É aquele realizado por qualquer juiz ou tribunal em qualquer lugar do Brasil. E como é que se dá, Osman? Quem é que pode propor as ações questionando a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo no controle difuso? Qualquer pessoa, doutores. Qualquer pessoa. O que eu quero? Eu quero tornar um débito inexigível. O Estado está me cobrando um débito que eu não devo. Está me cobrando um tributo oriundo de uma lei que é inconstitucional. Então eu procuro o Poder Judiciário para que declare a inconstitucionalidade dessa norma e, consequentemente, me dê o meu direito. O direito de não pagar por esse débito, perfeito? Que mais? Outra hipótese, Osman. Pois bem, eu quero exercer uma profissão, mas há uma lei no meu estado que proíbe eu de exercer essa profissão. Uma legislação sobre trabalho é competência da União, mas o meu estado legislou sobre trabalho. Então o que eu faço? Procuro a justiça especializada e, na busca do meu direito subjetivo, eu peço também que o juiz ou tribunal declare a norma inconstitucional e, consequentemente, me dê o direito que eu estou pretendendo. Pois bem, então qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer pessoa física ou jurídica, qualquer pessoa na busca de um direito em qualquer ação, independentemente da ação, na busca de um direito subjetivo, em um caso concreto, por isso o termo controle concreto, eu peço ao Poder Judiciário que declare incidentalmente a norma inconstitucional. Incidentalmente, daí o termo controle incidental. Perfeito? Pois bem, então eu, Osman, procuro o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, evidentemente, vai dar um provimento, vai julgar minha ação improcedente ou procedente, mas vamos pensar que foi improcedente, para a gente poder viajar um pouquinho por esse controle difuso. Vamos considerar que a minha ação estava tramitando no juiz estadual. Então, se a decisão não me agrada, o que eu faço? A decisão é sentença, então eu vou apelar. Recurso de apelação. Então, o meu caso vai chegar ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, se tratar de justiça estadual. No tribunal, o meu processo vai ser distribuído para uma das turmas. Lembrando que todo tribunal, todo órgão colegiado, em regra se divide em turmas, os chamados órgãos fracionários. Pode levar o nome de turma, pode levar o nome de câmara, pode levar o nome de seção, independentemente do nome que leva, são órgãos fracionários. Então, geralmente, os órgãos colegiados, eles não decidem todas as matérias todos juntos, por meio do seu plenário. Nesses tribunais, eles decidem as matérias por meio dos seus órgãos fracionários. Por isso nós ouvimos falar primeira turma civil, segunda turma civil, terceira turma civil, primeira câmara civil, segunda câmara civil, terceira câmara civil. Lá no STF, primeira turma e segunda turma, tão falada, tão propagada ultimamente diante dos acontecimentos, né? A primeira turma, a turma da Carmen Lúcia, sei lá, a segunda turma é a turma do Gilmar Mendes. Todo mundo gosta que as ações caiam na segunda turma, dizem que é mais tranquilo lá, mas enfim. Pois bem, então, no Tribunal de Justiça, meu processo saiu do juiz singular e foi para o tribunal. Caiu em uma das turmas. O relator recebe o meu processo, verificando que há um incidente de inconstitucionalidade. A turma não pode decidir sobre esse tema.
essa turma que recebeu meu processo, a primeira turma, no nosso exemplo, não tem capacidade, não tem competência para dizer se é ou não inconstitucional a norma que eu julgo ser inconstitucional. O que a turma faz então? Por meio do seu relator, ela suscita a chamada questão de ordem. Questão de ordem é um documento formal em que leva o caso, o incidente de inconstitucionalidade para o plenário do tribunal. Plenário do tribunal, que é formado por todos os seus membros. Evidentemente que não há necessidade de todos os membros estarem presentes nas sessões, tá? Mas o certo é que leva para o órgão chamado plenário. O plenário então decide pela constitucionalidade ou não dessa lei que está atrapalhando o exercício do meu direito. E vamos considerar que ela diz, inconstitucional mesmo, Osman, não tem salvação para ti, você não vai exercer esse direito porque a norma essa norma é inconstitucional, é o que eu quero, né? Ela vai dizer, então, é inconstitucional, Osman, então você tem o direito. Maravilha? Fiquei satisfeito, mas a parte contrária não ficou satisfeita. E ela acredita que a norma está sim de acordo com a Constituição, então ela vai recorrer. E agora o recurso se chama recurso extraordinário. Lembrando ainda que antes de mandar o recurso para o STF, antes do recurso extraordinário, só para um adendozinho, lá no Tribunal de Justiça decidindo sobre a matéria, ele devolve a questão de ordem, o plenário devolve a questão de ordem para a turma, para a primeira turma. E é a primeira turma que vai julgar o mérito, tá? Então, o TJ já disse que a norma é inconstitucional, então, ou constitucional, independentemente do que ela decidir, o certo é que quem ficar descontente, quem ficar inconformado, vai poder recorrer, tá? Então, a turma não vai decidir sobre a inconstitucionalidade. Turmas não podem decidir sobre inconstitucionalidade. Relembrando, o artigo 97 da nossa Constituição diz que somente pela maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do seu órgão especial poderá o tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Então, é por essa razão, em razão do artigo 97, que a primeira turma não pode dizer que se é ou não inconstitucional essa norma. Tá? Então, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma deve ser feita pelo plenário. No nosso exemplo, o plenário já fez, devolveu a matéria para a turma e a turma agora vai julgar o mérito, tá, da minha causa. Beleza? Lembra que eu não quero necessariamente somente declarar que a norma é inconstitucional. Eu quero exercer um direito. Maravilha? Pois bem, então, um direito subjetivo. Então, esse recurso de apelação vai para o recurso extraordinário, nós já vamos para o STF, vai para o STF. Lá no STF, vai cair em uma das duas turmas, primeira ou segunda turma. O que vai cair, Osman? O meu recurso extraordinário. O meu recurso da parte contrária, dependendo de quem ficou insatisfeito com a decisão. Pois bem, no STF, então a turma vai receber, vai ter um relator que vai verificar que há um incidente de inconstitucionalidade. Lá no STF, somente lá, segundo o próprio STF, não há aplicação da cláusula de reserva do plenário. O STF já decidiu que para eles não se aplica o artigo 97 no controle difuso. Para eles não há necessidade de o plenário decidir sobre a matéria. Perfeito? Então, no controle difuso, pode ser decidido por uma turma, primeira turma, ou pode ser decidido pela segunda turma. Não há necessidade de ir para os 11 ministros. Maravilha? Então, vamos considerar que o STF julgou procedente, aliás, deu provimento ao meu recurso extraordinário, dizendo que, de fato, a norma é inconstitucional e, consequentemente, eu posso exercer o meu direito que eu queria desde o início da minha ação. A declaração de inconstitucionalidade era só um meio de eu exercer esse meu direito. Por isso, o nome controle incidental, por via de defesa, controle de exceção, controle concreto, porque é o meu caso concreto que está em jogo. É no caso concreto, no meu caso concreto, que está sendo questionado esse incidente, por isso também chamado incidental. Todos os nomes têm uma razão de ser. Maravilha? Pois bem, então o STF deu provimento ao meu recurso, então declarou inconstitucional essa norma, ou seja, concordando comigo. Pois bem,
Cabe recurso dessa decisão, Osman? Não. O único recurso que cabe contra qualquer decisão do Poder Judiciário, de qualquer órgão do Poder Judiciário, é o embargo de declaração. Mas o embargo de declaração, como nós sabemos, não muda o mérito da causa, né? Apenas para resolver uma obscuridade, uma contrariedade, uma contradição, na verdade, ou uma omissão da própria decisão. Mas não caberá nenhuma outra espécie de recurso contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que é ele, o Supremo, quem dá a última palavra acerca da constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo. Por isso não se justifica ter recurso, até porque não teria outro órgão para julgar. Pois bem, então, quais as consequências dessa decisão? Lembra que eu ganhei a ação, a parte contrária perdeu a ação. Maravilha. Quais são os efeitos dessa decisão, então, a partir de aí? Bom, os efeitos dessa decisão quanto ao tempo será ex tunc, será retroativo. Essa é a regra, efeito retroativo. Por que, Osman? Porque nós, Brasil, adotamos a teoria da nulidade absoluta. Então, se a norma é nula absolutamente, ela é nula desde o seu nascimento. Lembrando que a norma nasceu viciada, ela é viciada desde o seu nascimento. Perfeito? Então, o STF vai dar o efeito ex tunc, o efeito retroativo. Maravilha? Quanto às partes, a decisão, então, vai alcançar somente quem está no processo. Quem vai ser alcançado por essa decisão, quem vai ser obrigado a cumprir, quem vai ser beneficiado por essa decisão, somente quem está no processo. A parte contrária é obrigado a cumprir o comando constitucional, a obrigação de fazer ou inexigibilidade do meu débito, enquanto eu vou ser o beneficiado por essa decisão. Mas, Osman, e outras milhares de pessoas estão com o mesmo problema que você. Essa decisão não os alcança? Não, essa decisão não as alcança. Uma vez que o controle é difuso, a regra é gerar efeito inter partes. Maravilha? Pois bem, Osman, e tem como dar um efeito diferente em relação às partes no processo? Ou seja, alcançar todas aquelas outras pessoas que estão na mesma situação jurídica? Tem, doutores. A única forma é quando o STF, aplicando o artigo 52, inciso 10, comunica ao Senado Federal. E o Senado Federal, querendo, é faculdade, só se ele quiser, ele pode suspender a execução no todo ou em parte dessa norma que foi impugnada. Dessa norma que eu pedi para ser declarada inconstitucional e o STF declarou de fato inconstitucional. Então, aplicando o artigo 52.10 da nossa Constituição, o STF comunicando ao Senado Federal, o Senado Federal tem a faculdade, tem a liberdade, tem a discricionariedade de suspender a execução da norma no todo ou em parte. Osman, o que é no todo? Imagina que o STF disse que a norma é totalmente inconstitucional. Nesse caso, o Senado, se suspender, vai suspender totalmente a norma. Imagina que o STF diz que, de fato, a norma é inconstitucional, mas parcialmente inconstitucional. Por exemplo, apenas os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º são inconstitucionais. O que o Senado pode fazer? Se o Senado quiser suspender a execução da norma, ele deve suspender somente no que se refere aos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da norma impugnada. Isso é dizer, essa interpretação do artigo 52.10, o Senado, querendo, suspende no todo ou em parte, mas sempre na proporção da decisão do STF. Pois bem, e agora, se ele fizer isso, se ele suspender a execução da norma, aí sim gera efeito erga omnes, contra tudo e contra todos, saindo do âmbito de entre o autor e a parte contrária e ré, alcançando todas aquelas pessoas que estão na mesma situação jurídica. Isso